A minha saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, também aos nossos companheiros ministeriais e também a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Hoje vamos entrar na parte 3 do discipulado módulo Nova Vida. Inicialmente, como na parte 1 e 2, vamos ainda hoje continuar com a leitura de Êxodo 12, 12 a 14. Versículo 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Louvado seja Deus. Olha, como vimos na parte 2 sobre o Cordeiro, este é o Cordeiro que nós vamos ver. A Páscoa apontando para Jesus. A Páscoa é a morte de um justo perfeito para nos justificar. Um justo perfeito para nos justificar. Perceba que a Páscoa anunciada para o povo de Israel, como vimos na parte 2, deveria ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, e derramaria o sangue dele para justificar aquele povo, para trazer vida para aquele povo. Mas veja que interessante, porque a Bíblia diz, amados, que aquele povo, depois de ser livre daquele exílio, livre daquela escravidão, eles deveriam celebrar esta mesma Páscoa em memória da libertação de Deus para a vida deles. Mas anos depois, muitos anos depois, o verdadeiro Cordeiro, ou Cordeiro suficiente, chamado Jesus, chegaria. E vejamos que no livro de Mateus, capítulo 26, versículos de 17 a 20, diz assim, preste bem atenção. A última Páscoa é o título, Santa Ceia, Santa Ceia. Diz assim no versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, escute, chegaram os discípulos de Jesus junto a ele, perguntando, onde queres que façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Ou seja, Jesus já estava ali, e os discípulos percebem que chega a Páscoa, né? E esses discípulos agora diz para Jesus, onde é que nós vamos celebrar a Páscoa? Porque eles estavam fazendo a Páscoa sempre em memória do que Deus havia libertado e salvo eles. E que Jesus disse, no versículo 18 agora do mesmo livro de Mateus 26, no versículo 18, ide à cidade, a um certo homem. E o mestre diz, para falar para o certo homem, e o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E aí agora Jesus está dentro de casa com a Páscoa, e os seus discípulos fizeram como Jesus tinha ordenado, prepararam a Páscoa, e chegada a tarde assentou-se à mesa com os 12. Preste atenção, versículos 19 e 20, do mesmo Mateus 26, Jesus está ali sentado na mesa com os 12 discípulos, e para quê? Para celebrar a Páscoa com os 12. Mas um novo sentido agora é dado à Páscoa, um novo desdobramento nasce ali naquela Páscoa. Capítulo 26 de Mateus, de 26 a 28, diz assim, e quando comiam, Jesus tomou o pão, como ele sempre fazia, levantava o pão, né? Agora, olha, enquanto lá no Egito comeram um animal, comiam um animal, mas agora Jesus está na mesa com os discípulos.
Então ele toma o pão, ele pega o pão, ele parte o pão e os discípulos se dizem assim, ó, tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Jesus agora está apontando para o seu sacrifício. Jesus agora está trazendo um entendimento novo para aquela Páscoa. E ele diz, tomai este pão e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Não que aquele pão, de fato ou literalmente, fosse o corpo de Cristo, mas Jesus estava levando aquele povo a compreender que um novo sacrifício aconteceria e que ele, Jesus, daria a sua vida por nós. Um sacrifício de uma vez por todas, para todos e para todas. Então ele pega o pão e diz, este é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei. E no versículo 27, ele pega também o cálice e diz, tomando o cálice, deu-lhe graças dizendo, bebei dele todos. E no versículo 28, porque este é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, da nova aliança, sangue do novo tempo, sangue que te purifica de toda condenação, sangue que te livra da morte, o sangue que te dá direito de ser salvo, é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ei, nós estávamos todos sujos, nós estávamos só o lixo, nós estávamos só o pó, nós estávamos só o bagaço, nós não valíamos absolutamente nada, mas Deus veio nos resgatar. Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz João no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João diz, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro, agora, que nós celebramos. Interessante e importante é que esse Jesus que agora celebramos, todo mês nós celebramos na Santa Ceia este Jesus. O povo de Israel fazia aquilo com a morte de um cordeiro, animal, continuamente. Jesus agora dá um novo mandamento, porque nós estamos vivendo uma nova aliança e Jesus vai dizer, fazei isto agora em memória de mim. O povo de Israel fazia em memória da libertação deles do Egito, mas nós fazemos agora em memória do sacrifício de Cristo. Nós fazemos esta ceia como Jesus estava ali com o pão físico, nós também celebramos com o pão físico. Assim como Jesus levantava, nós também levantamos o pão. Sempre nós estamos todos os meses fazendo isto, lembrando o sacrifício de Cristo, até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar, aquele que lavou a sua casa, a sua família e a sua vida com o sangue de Cristo. Não o sangue literal, mas o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E também em 1ª carta de João 1,7 diz, ele orienta, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aquele sangue do Cordeiro, lá para o povo de Israel no Egito, estava marcando um novo tempo na vida deles, estava marcando a libertação deles. E assim também o sangue de Jesus para nós também está marcando um novo tempo para a nossa vida, para a minha vida, uma nova história para a sua vida. Antes desse sangue, antes desse Cordeiro Pascual, nós não valíamos nada, mas depois desse sangue, deste Cordeiro, deste sacrifício, nós somos eleitos de Deus, um povo eleito de Deus, nós somos comprados por um alto preço. Foi pago um alto preço lá na cruz, com o sangue precioso de Jesus. Este é o real sentido da Páscoa. E escute, nós não podemos fazer pouco caso do sacrifício de Cristo feito por nós. Nós não podemos viver dissolutamente, nós não podemos viver na libertinagem,
nós fomos livres por Cristo, pelo Cordeiro, há um sacrifício para a minha vida, para a tua vida. E é por isso que nós fomos e somos justificados. Nós não podemos nos justificar, mas Ele nos justifica e nos purifica de todo pecado. Até a próxima semana com a parte 4. Fique com gostinho de Quero Mais com carinho.